O Milan participou na primeira edição do torneio. Alcançou as meias finais, vencendo o Rapid de Viena nos quartos, porém perde para o Real Madrid. Na época 1957 a 58, o Milan venceu os Rangers na primeira fase, derrotou o Dortmund nos quartos de final, depois o Manchester United nas meias finais, mas ficou com o vice frente ao Real Madrid. Em 1959 a 60, o Milan perdeu contra o Barcelona por 7-1 nos oitavos. Na temporada 1962 a 63, o Milan contava com Gianni de Rivera e Mazzola. Esmagou o Galatasaray nos quartos de final, derrotou o Dundee e vence o Benfica por 2-1, conquistando o primeiro título. No ano seguinte, o Milan fica pelos quartos de final graças a uma derrota frente ao Real Madrid. Regressou na época de 1968 a 69, onde contava com o italiano Patry. Derrotou o Celtic nos quartos de final, venceu o Manchester United nas meias finais, e derrota o clube holandês, o Ajax, por 4-1, consagrando-se bicampeão da competição. Na época seguinte, caiu na segunda fase, graças ao Feyenoord. Regressou na época 1979 a 80, onde perderia na primeira fase para o Porto. Em 1988 a 89, o Milan contava com Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Venceu a Estrela Vermelha nos penaltis. Na segunda fase, derrotou o Werder Bremen nos quartos, humilhou o Real Madrid nas meias finais e conquistou o terceiro título frente à Estrela de Bucareste. Na época seguinte, os italianos conseguiram chegar à final, derrotando o Real Madrid, o KV Mechelen, Bayern de Munique, respectivamente. Na final, vence o Benfica por 1-0, conquistando o quarto título. Em 1990 a 91, o Milan perdeu nos quartos de final para o Marselha. Na época 1992 a 93, o Milan passou em primeiro da fase de grupos sem nenhuma derrota, mas perde para o Marselha na final por 1-0. No ano seguinte, o clube italiano contava com Massaro, Savicevic e Desailly. Passou novamente em primeiro na fase de grupos. Derrotou o Mónaco por 3-0 nas meias finais e goleia o Barcelona na final por 4-0, conquistando o quinto título. Na época 1994 a 95, o Milan adicionava Jorge Weah ao elenco. Passou em segundo lugar na fase de grupos. Derrotou o Benfica nos quartos, o PSG nas meias finais, mas perde para o Ajax na final, por 1-0. Regressou na época 2000 a 2001. Contava com o ucraniano Andriy Shevchenko. Passou em primeiro na primeira fase de grupos, porém fica em terceiro na segunda fase de grupos. Em 2002 a 2003, o Milan tinha no seu elenco, além do veterano ucraniano, Maldini, Alessandro Nesta, Rui Costa, Pirlo, Seedorf e Rivaldo. Passou em primeiro nas duas fases de grupos. Derrotou o Ajax nos quartos de final, depois a Inter nas meias finais graças aos golos fora, e vence a Juventus na final, nas grandes penalidades, conquistando o sexto título. Na época seguinte, o Milan com Kaká e Cafu no elenco, passou em primeiro na fase de grupos. Derrotou o Sparta de Praga mas perdeu para o Desportivo da Corunha nos quartos de final, numa reviravolta da equipa espanhola na eliminatória. Na época 2004 a 2005, o Milan passou em primeiro na fase de grupos. Derrotou o Manchester United nos oitavos de final, venceu a Inter de Milão nos quartos. Derrotou o PSV nas meias finais mas perde em Istambul, num jogo histórico frente ao Liverpool, ficando com o vice. No ano seguinte, passou novamente em primeiro no grupo e derrotou o Bayern de Munique nos oitavos de final. Vence o Lyon nos quartos de final mas perde para o Barcelona nas meias finais. Na época 2006 a 2007, devido ao escândalo da Liga Italiana, o Milan teve que jogar os jogos de qualificação para a Liga dos Campeões. Mesmo assim conseguiu qualificar-se, e passou em primeiro na fase de grupos. Nas eliminatórias, derrotou o Celtic, o Bayern de Munique e Manchester United, respectivamente, e na final concretiza a sua vingança perante o Liverpool conquistando o seu sétimo título. Na época seguinte, passou em primeiro na fase de grupos, mas perdeu logo nos oitavos para o Arsenal. Em 2009-10, o Milan passou em segundo na fase de grupos e perde para o Manchester United nos oitavos de final. No ano seguinte, a história repetiu-se mas desta vez perdeu para o Spurs nos oitavos. Em 2011 a 2012, o Milan passou em segundo lugar na fase de grupos. Derrotou o Arsenal mas perdeu para o Barcelona nos quartos de final.
Na época seguinte, perdeu novamente para o Barcelona nos oitavos de final. Em 2013 a 2014, o Milan passou em segundo no grupo e perdeu nos oitavos por 5-1 frente ao Atlético de Madrid. Desde aí, o Milan nunca mais esteve presente na Liga dos Campeões por diversos motivos. Será que o Milan poderá um dia voltar a estar presente nesta competição?